Muito bem, meus caros. Nós tivemos um probleminha técnico ali nos 45 minutos da videoaula a respeito do depoimento pessoal e da confissão. E ficaram faltando dois pontos dentro do meu slide, dentro dos meus slides sobre essa matéria, que eu gostaria de concluir com vocês nesse segundo vídeo, que vai nos tomar mais alguns minutinhos, certo? Nós temos aqui diante de nós a reprodução de dois artigos do CPC que tratam dos efeitos da confissão. O artigo 391 e o artigo 392. O primeiro deles anuncia que a confissão judicial só faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. A gente precisa entender que a confissão é, sob esse ponto de vista, um ato que só atinge aquele indivíduo que admite o fato contrário a si em proveito do adversário. Essa admissão, entretanto, não se estende para quem quer que seja o sujeito que esteja ao lado dessa pessoa que cometeu a confissão. Então, se você tiver 30 réus, por exemplo, 30 pessoas participaram de uma festa, elas quebraram determinado item lá no local e agora estão sendo cobradas pelo dono do estabelecimento. Se uma delas admite, não significa que todas serão condenadas a pagar. Talvez aquela que admitiu vai ter um efeito contra ela pior do que os outros. Né? Parece algo ilógico, parece algo sem sentido, mas é assim que o juiz deve estabelecer sob pena de punir aqueles que não pretendiam admitir aquilo. A confissão é algo que exige um sujeito capaz, que tem um objeto lícito e que só pode gerar efeitos para aquela pessoa que efetivamente admitiu o fato. Tá? Vejam que o parágrafo único desse artigo 391 chega, inclusive, a dizer que mesmo quando um cônjuge ou um companheiro admite algo relativo a um imóvel, né, tem que haver uma ponderação a respeito dos limites que essa confissão pode alcançar, certo? Então, sempre temos que interpretar a confissão estritamente contra aquele sujeito que a produziu, ou seja, o confitente, nos termos em que utiliza o CPC de 2015. Ok? Na mesma linha, o artigo 392 nos ensina que não vale como confissão uma admissão em juízo a respeito de fatos ou direitos indisponíveis. Por exemplo, um procurador do município, um procurador do Estado, um procurador da União, que admita determinado aspecto contra o interesse da fazenda pública que ele defende, não vai gerar um efeito de confissão contra esse ente estatal. Por quê? Porque os direitos do município, os direitos da União, os direitos do Estado são disponíveis. E não é o procurador que tem apenas um mandato judicial para representar os interesses daquele ente que vai poder comprometer, de alguma forma, aquela entidade pública. Né? O interesse público é indisponível. Então, ele não pode fazer confissão sobre esses fatos. Tá? O mesmo sucede com alguns direitos relativos a questões de família, a questões de direitos personalíssimos, certo? Tudo aquilo que for disponível, por exemplo, o direito à pensão alimentícia de um filho menor, eu não posso ter qualquer tipo de efeito prejudicial a esse menor, a essa criança, pela confissão do responsável legal, tanto porque isso não se comunica por litisconsorte, como porque isso é indisponível para aquela pessoa. Então, os efeitos da confissão eles são delimitados tanto no que tange a pessoa que pode emitir essa admissão, como no que tange ao objeto dessa confissão. Por isso que se diz, então, que confissão só vale quando o direito for disponível, quando ele estiver sujeito a ser objeto de uma confissão, de uma alienação, de qualquer tipo de ato de disponibilidade que possa ser praticado por um agente válido, por um agente capaz, certo? No mesmo teor, né, é possível a gente fazer uma confissão por meio de um representante, mas esse representante tem que ter poderes para tanto. Eu tenho que ter outorgado a ele, tenho que ter delegado a ele poderes para fazer a confissão. Tá? Não tem como a gente considerar que alguém admita algo em favor de outro sem ter poderes para tanto. Senão a gente incorreria na mesma vedação que já existe ali no artigo 391, anteriormente aqui analisado, certo? Então, a confissão é simples, ela vale para quem fez, ela vale nos limites do que fez, ela vale em relação ao que poderia ter sido objeto de confissão. Tirando
essas outras situações, não é possível se admitir qualquer efeito válido em razão dessa confissão. E aí, para valer como prova, eu preciso buscar outros meios, uma testemunha, um documento, uma perícia, algo então que vá referendar aquilo que se buscava com essa confissão, tentar comprovar para o juiz, certo? Por fim, a gente tinha então um último slide que tratava das situações de invalidação da confissão. Tá? A invalidação diz respeito então às possibilidades de anulação, né, reconhecimento de anulabilidade. Vejam, a gente disse lá no início que a confissão é um ato jurídico em sentido estrito, que ela exige um sujeito capaz, porque ela vai ter uma repercussão no mundo jurídico que não é controlável, e, portanto, a gente precisa tratar ela como algo que pode ser objeto de uma nulidade. Né? Ela precisa passar por aqueles 3 planos de análise que a gente aprende lá na introdução ao direito: plano de existência, plano da validade, plano da eficácia. No plano da validade, portanto, a gente vai analisar se aquele agente que a emitiu era capaz, se aquele agente utilizou-se da forma exigida em lei, que geralmente não existe na confissão, e se o objeto que foi efetivamente confessado, foi admitido algo a seu respeito, era lícito, era disponível ou não era. A gente já viu que se o direito for indisponível, não vai ter efeitos. Mas será que é possível anular uma confissão? E aí o Código nos ensina, inicialmente, que, em primeiro lugar, a confissão é irrevogável. Se alguém colocou uma confissão no mundo, ela existe, e se ela foi válida, não tem como voluntariamente torná-la inválida, os efeitos serão automáticos. Portanto, a revogação, tipo, retirar do processo uma confissão, pedir que seja desconsiderada uma confissão, não é possível. A confissão é um ato incontrolável. Uma vez colocado no mundo, ele gera seus efeitos. Agora, se houve um vício de consentimento, um daqueles vícios que a gente conhece lá da legislação civil, que podem gerar anulação do negócio jurídico, como o erro, como a coação, aí sim a gente vai ter a possibilidade de anular essa confissão. Tá? Vejam que é importante anotar, o dolo não pode gerar a anulação da confissão. Por quê? Porque o dolo, tá, é justamente o elemento que existe na confissão provocada. Quem força a parte contrária a confessar, né, quem induz a parte contrária a confessar, valeu-se de dolo. Ela tinha intenção de fazer a parte contrária a confessar. Então, a confissão provocada, ou seja, aquela obtida por meio de dolo da parte contrária, é uma confissão que não pode ser invalidada. Entretanto, se eu enganei a pessoa, se eu induzi a pessoa em erro, e assim fiz ela confessar, por exemplo, fiz-me passar por outra pessoa, não contei para a pessoa que ela estava sendo gravada. Tá? Se eu induzir a pessoa em erro, a confissão se torna anulável. Tá? A pessoa leiga, por exemplo, chegou na sala de audiência, não tinha ninguém, só tinha uma pessoa ali sentada. Ela acha que aquela pessoa é a advogada dela. E, na verdade, ela é advogada da parte contrária. Aí o sujeito ouve tudo que ela tem para falar e usa depois aqueles fatos contra ela. Isso aí é uma indução em erro. Esse tipo de confissão não se admite, pode ser anulado. Tá? Na mesma circunstância, na mesma consequência, seria uma confissão obtida por meio de coação, por meio de ameaça, tá? Por meio de tortura, por meio de qualquer tipo de violência física ou psíquica. Qualquer coação é capaz, então, de uma vez comprovada, gerar a anulação da confissão. Tá? Então, é importante também que vocês tenham em mente que uma confissão poderá ser anulável dentro daqueles mesmos prazos decadenciais previstos na legislação civil para os vícios de consentimento. Só que o processo civil não vai admitir o dolo como causa dessa anulação, porque, como eu disse, ele alberga, ele aceita a confissão provocada pela parte contrária, que é justamente a confissão tida mediante dolo. Tá certo? Então, agora sim, né, com esses breves minutos, eu dou por encerrada essa nossa 4ª videoaula, essa videoaula dedicada ao estudo do depoimento pessoal e da confissão. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que leiam a doutrina que foi disponibilizada a respeito desse assunto e que tragam suas dúvidas para a nossa próxima videoconferência em horário regular de aula. Por hoje, meus caros, era isso. Vou encerrando aqui, tá? E subirei esse vídeo lá para o Moodle.